Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Aleluia. Nós chegamos na mensagem 11, né? Desse terceiro elemento diário dessa série, Vem e Vê. E traz por título, A Casa de Deus, a Porta dos Céus. Então esse é o título da mensagem 11. Como nós estamos sem telão, né? Os irmãos guardarem. A casa de Deus, a porta dos céus. Aleluia! Oh, louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor, Ele é muito rico, rico em misericórdia. E Ele tem nos abençoado com a Sua palavra. E na semana passada, né? Foi nos falado, nas mensagens anteriores, né? Que nós não somos confiáveis. Mas o Senhor está trabalhando em nós. E na semana passada falou que nós temos que vir e ver. O irmão deu o testemunho pessoal dele, né? Que ele veio, viu e ficou. E o Senhor cada dia nos chama, vem e vê o que Ele está fazendo. Ó Senhor Jesus. E nessa mensagem, né? A casa de Deus, a porta dos céus. Nós vamos ver vários itens. E principalmente, irmãos, que Cristo é que liga a terra aos céus. Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele esteve aqui na terra, teve um viver humano elevado, até os 30 anos, depois Ele cumpriu seu ministério. Nós sabemos que Ele, pelos evangelhos, né, que Ele fez seus discípulos, depois cumpriu seu ministério, fez a vontade do Pai, morreu, ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida. E nós vimos também que, quando Ele se tornou esse Espírito, né, Deus Pai, quando o ressuscitou, fez o Senhor e Cristo. Em Efésios mostra que Ele está sentado nos lugares celestiais. Irmãos, e na sua morte e na sua ressurreição, Ele gerou a igreja. Então, por um lado, nós vamos ver aqui que a casa de Deus é a igreja. E ela também é a porta dos céus. Então, o Senhor, Ele gerou a igreja. Em Atos capítulo 2, né, versículo de 1 a 4, lá fala que, depois da morte do Senhor Jesus, 120 discípulos estavam ali orando, e o Espírito Santo desceu sobre eles, ali no Pentecoste, né? E ali foi gerada a igreja. Então foi a primeira igreja a ser gerada ali em Jerusalém. E nós sabemos, irmãos, que a igreja, ela é a base dos céus aqui na terra. Ela é a base para essa escada. Nós lemos esse versículo, mas vamos ler de novo. João, Evangelho de João. Capítulo 1, versículo 51. Senhor Jesus. Amém? Os irmãos encontraram? Vamos ler. Ao que? Perdão, 51. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia! Então aqui, irmãos, mostra essa escada. Mas essa escada, ela precisa de uma base aqui na terra. E em Efésios nós vimos que Deus salvou cada um de nós. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor nos salvou. Então, a partir do momento que nós cremos no Senhor, confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fomos introduzidos na igreja, fomos introduzidos no corpo de Cristo. Irmãos, isso é motivo de muita alegria. Nós fazemos parte da igreja. Então, se tem alguém nos visitando que ainda não teve essa experiência, é só você crer na morte e ressurreição do Senhor Jesus. E você é salvo. Você recebe a salvação e você passa a fazer parte, né, dessa base que é a igreja.
que é a base do céu na terra. E essa igreja, irmãos, aqui fala que é Cristo, mas Cristo precisa da igreja também, porque a igreja foi Ele que gerou. Em Efésios fala que Deus o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Então nós, irmão, como igreja, nós fazemos parte dessa escada. Embora, né, quando se fala escada, né, pode gerar um questionamento. Uma escada, né, dá a impressão de subir uma escada não é fácil. Mas aqui, irmãos, em João 1, né, fala que é os anjos de Deus subindo e descendo. Não se preocupe, irmão. É os anjos de Deus que vai subir e descer essa escada. Porque nós, de acordo com Efésios 2, né, vamos ler Efésios 2, versículo 6. Senhor Jesus, Efésios capítulo 2, versículo 6. Senhor Jesus, amém. Todos acharam? Vamos ler Efésios 2, versículo 6. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Só até aí, irmãos. Então, irmãos, não precisa você ficar preocupado com a escada. Você não vai ficar cansado. Porque o Senhor, quando nós cremos no Senhor, isso é um fato, irmão. Quando nós cremos no Senhor, nós também fomos elevados para as alturas com o Senhor. Aleluia, irmão. Isso é um fato. Mas precisa ser real para nós. Precisa ser realidade no nosso viver. Amém? Então, irmãos, essa escada. Por que Deus precisa dessa escada? Porque Ele precisa de trazer a vontade dEle aqui para a terra. Então o Senhor Jesus, no período que Ele viveu aqui, tudo que Ele fazia era de acordo com a vontade de Deus. Todo o ministério dEle, né? Ele falava que Ele não veio aqui para fazer a vontade dEle, mas a vontade do Pai. Em Mateus 6, versículo 9 e 10, lá fala da vontade de Deus, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Então, irmãos, no céu, nós sabemos, né? Quantas vezes nós já ouvimos isso, né? Nós sabemos que a vontade de Deus no céu, ela já é feita. Lá não tem dificuldade para a vontade de Deus. Mas Deus quer trazer essa vontade dEle para a terra. Então Ele precisa dessa escada. Ele precisa da igreja. Ele precisa de mim, precisa de cada um de nós. Irmãos, nós temos que agarrar esse encargo. Nós temos que reconhecer isso, que eu estou aqui na terra, mas Deus precisa de mim. Para fazer a vontade dEle. Né? Para ligar a terra com os céus. Aleluia. Senhor Jesus, vamos prosseguir. Oh, Senhor Jesus. Vamos ler Romanos 14, 8, 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Senhor Jesus. Nós vamos ler o 14 e o 17, amém? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia. Então, irmãos, todos nós que recebemos o Senhor, nós somos filhos de Deus. Então, por isso que Deus nos colocou na igreja, para sermos o quê? Edificados, sermos aperfeiçoados. Então, a igreja, irmão, ela é de suma importância para que Deus traga a vontade dEle para a terra. Então, a igreja precisa estar alinhada com os céus. Precisamos entrar no ritmo dos céus. Os irmãos até queriam pedir esse hino para hoje, né? Mas, por causa do telão, né? Que ele não tem ele no inário, então... Mas Deus quer que a terra, né? Esteja alinhada com os céus. Nós precisamos entrar no ritmo dos céus. A igreja, toda a igreja, irmão, precisa entrar no ritmo dos céus. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, e para entender mais um pouco sobre essa
escada, né? Nós precisamos recorrer ao Antigo Testamento, não é mesmo? Então, no Alimento Diário falou sobre a história de Jacó. Então, Jacó, ele teve esse sonho, ele teve essa visão. Eu creio que no momento ali, né, ele ficou meio temeroso, mas ele viu que ali era a casa de Deus. Então, mas hoje nós temos a realidade, irmão, nós não podemos esquecer disso, né? Gênesis 28, vamos ler alguns versículos de Gênesis 28, para a gente, vai nos ajudar a entender, né, a respeito. Aliás, vamos começar de Gênesis 25, irmão, para a gente entender a história de Jacó. Eu creio que muitos irmãos conhecem a história de Jacó, mas nós precisamos entender. Amém? Nós vamos ler Gênesis 25, desde o nascimento de Jacó. Senhor Jesus, a partir do versículo... Ó Senhor Jesus... 19. Amém? São essas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então, disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, por isso lhe chamou Esaú. 26. Depois amém. Os irmãos conhecem, né, a história de Jacó. Desde a salinha, né, nós ouvimos a história de Jacó, né, quem passou pela salinha. Irmão, aqui, desde da geração de Jacó, ele, né, já tinha ali um anelo pela primogenitura. Nós conhecemos pela história, né, que ele já nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Por quê, irmão? Porque ele queria nascer primeiro. Então, ali quando ele nasceu, irmão, e toda a vida de Jacó, nós não vamos ler, né, aqui, a partir do versículo 25, o capítulo 25, capítulo 26, o 27, vai falar dessa trajetória de Jacó. Nós sabemos que ele amava alguma coisa que Deus tinha para ele. Embora nós sabemos que ele usou de meios, né, ilícitos, né, para adquirir a primogenitura, para adquirir aquela bênção, para adquirir aquela porção especial que ele queria, que ele amava tanto. Irmãos, mas Deus conhecia o coração de Jacó. Se nós lemos Romanos 9, né, ela fala que ele amou a Jacó e aborreceu de Esaú. Mas por quê, irmão? É por causa do coração, né? O desejo que ele tinha de buscar as coisas do Senhor. Então a experiência de Jacó, irmão, é uma lição para cada um de nós. E nós sabemos que ali, quando ele ficou mais velho, né, ele comprou o direito de primogenitura do seu irmão mais velho. Então, por lei, ele não tinha direito. Por tradição, ele não tinha direito. Mas ele amava, irmão. Ele amava o direito de primogenitura. E o que é o direito de primogenitura, irmãos? Né? Então, no Alimento Diário, essa semana explicou bastante para nós, né? Ficou bem claro. O direito de primogenitura, o que era? Englobava vários itens. Né? O primeiro dele é a porção dobrada da terra. Então, o Douglas até falou no início, né? Você tinha direito de duas porções da terra, quando fosse dividir a herança. Isso no Antigo Testamento. Mas para nós hoje, irmão, o que é essa porção dobrada da terra? A primeira porção é o direito de desfrutar o Senhor, irmão. Nós temos esse direito.
Todo aquele que creu tem o direito de desfrutar do Senhor, desfrutar da palavra, desfrutar das orações, das reuniões. Irmãos, isso é um direito seu. Se nós praticarmos isso de uma maneira prática, uma maneira real na nossa vida, o que vai acontecer? Nós vamos pegar a segunda porção, que é reinar no mundo que há de vir, que é o reino, que é entrar no reino, ser um vencedor e entrar no reino. Mas para isso, nós temos que valorizar essa primeira porção que já foi dada a nós. Irmãos, Jacó não tinha direito, mas ele lutou. Ele lutou tanto, né? Ele fez coisas ilícitas, coisas ilegais, né? Falou mentira, fez coisas erradas, mas é porque ele amava. Irmão, ele não tinha direito. Irmão, mas você tem direito. Uma vez que você creu no Senhor Jesus, você tem esse direito, irmão. Então, irmão, não venda esse direito. Não seja, né, igual o irmão mais velho de Jacó, Esaú, que vendeu o direito por pouca coisa. Irmãos, nós temos direito de primogenitura. Nós temos direito de desfrutar do Senhor, da palavra, da imersão na palavra, do hino. Ó Senhor Jesus. Irmão, nós temos que aprender a valorizar. Então, um item era a porção dobrada da terra. E o outro item, irmão, o segundo item é a questão do sacerdócio. Irmãos, você pode servir na igreja. Isso é um privilégio. Porque que logo quando os irmãos começam a reunir, os irmãos sempre convidam para servir. Porque é um direito seu, irmão. Servir na igreja, servir ao Senhor, isso é privilégio nosso, é um direito nosso. Irmãos, em alguns lugares, a pessoa tem que esperar um tempo para servir. Mas na vida da igreja, irmão, você creu no Senhor, você já pode servir. É lógico, né? Precisa de um testemunho, precisa de uma base. Irmão, mas você já tem o direito de servir. Amém? Então, é um direito nosso. Então, esse é o segundo item da primogenitura, que é o sacerdócio. Irmão, mas servir não de uma maneira legal, não de uma maneira tradicional, não de uma maneira religiosa, irmão, mas servir ao Senhor, amando o Senhor, né? Sendo aperfeiçoado, com espírito, exercitando o espírito, irmão. Não servir numa escala, somente por uma escala, irmão, mas servir ao Senhor. Quando nós servimos ao Senhor, Ele vê, irmão. Ele vê o nosso serviço. Então é um direito. E se você servir hoje, irmão, no reino também nós seremos sacerdotes. Amém? No Antigo Testamento, né, os filhos de Jacó, depois a gente vai ver mais detalhe sobre esses 3 itens. Então, a primogenitura era apenas por mais velho. Só o mais velho que tinha o direito. Mas depois nós vamos ver aqui que os filhos de Jacó, o mais velho, ele também não herdou. Rubens, né? Por que ele não herdou a primogenitura? Por causa do pecado. Bom, Esaú, o irmão de Jacó, desprezou. Mas Rubens também não pegou o direito de primogenitura. Então, irmãos, por um lado, é um direito nosso. Mas se nós desprezarmos, irmão, o Senhor vai ver também. Então nós temos que ser sábios. Aproveitar as oportunidades, irmão. Nós estamos vivendo um momento, né? Um momento de ouro, né? O Senhor está voltando. O Senhor conta com o serviço da igreja, conta com a pregação do Evangelho, as reuniões, a imersão na palavra, irmão. Tudo é direito nosso. Vamos valorizar, irmão. Vamos ser simples, né? Não ficar analisando, mas aquela oportunidade que nós temos, vamos servir ao Senhor. Vamos amar, né? Amar, servir ao Senhor. Ó Senhor Jesus. E o outro item, né, da primogenitura também é a realeza. A realeza está relacionada a reinar com o Senhor, né? Que foi um item também que precisamos dos 2 itens anteriores. Para reinar com o Senhor, nós precisamos ser transformados. Nós precisamos que a vida de Deus cresça em nós. Porque senão, irmão, nós não vamos entrar no reino. Mensagens passadas nós vimos a questão de João Batista. Semana passada o irmão mostrou quantos bons irmãos passou no nosso meio, irmãos. Nós temos que perseverar até o fim. Servindo e amando o Senhor, irmãos.
amando a palavra com simplicidade. Então, para reinar com o Senhor, a questão da realeza, irmão, nós temos que perseverar até o fim. E temos que ser transformados, irmão. Não da nossa maneira que estamos. Cada dia o Senhor nos dá uma oportunidade para sermos aperfeiçoados, para que a vida cresça em nós. E cada reunião, cada palavra, né, cada situação na nossa vida, irmão, é de suma importância para a nossa transformação. Muitas vezes ficamos questionando, né, Senhor, mas por quê? Por que aconteceu isso na minha vida? Mas é de suma importância, nós temos que aproveitar essas oportunidades, irmão, para sermos transformados, para que possamos ter essa realeza. Amém? Senhor Jesus, vamos prosseguir aqui. Senhor Jesus, amém, aleluia. Então nós vemos que Jacó, né, adquiriu de maneira ilícita, mas ele foi abençoado, né, pelo seu pai, Senhor Jesus. Só que depois que ele foi abençoado, irmão, ele ficou com medo do seu irmão Esaú, né? Se nós lemos no capítulo 27 aqui, não vou ler todos os versículos porque são muitos. Então, quando ele conseguiu, né, o direito de primogenitura, conseguiu a bênção do seu pai, aí Esaú ameaçou matar ele, né? Depois que o pai dele morresse. A gente lê aqui no capítulo 27. Aí a mãe dele ouviu, ficou sabendo, né? A mãe dele era uma com ele, mandou ele para a casa dos parentes dela, para que ele buscasse uma esposa. Então foi nessa viagem de Jacó. Jacó era um homem pacato, né? A Bíblia fala que ele era um homem pacato, vivia nas tendas, mas aí ele teve que sair pelo deserto para chegar à casa dos parentes, né, de sua mãe. Então a gente sabe da viagem de Jacó, não foi fácil, irmão. Ele era alguém que ficava em casa, mas ali ele teve que fazer uma viagem sozinho, né? A Bíblia menciona que ele estava só, e ele passar pelo deserto para chegar, né? Então ali começou um treinamento para Jacó, irmão, né? Essa é a nossa história, né? Quando nós cremos no Senhor, nós recebemos o Senhor, mas Deus quer nos aperfeiçoar. Deus quer trabalhar em nós. Então Jacó precisava ser trabalhado. Então Jacó saiu pelo deserto. Vamos ler alguns versículos aqui. Senhor Jesus. Oh, Senhor. Deixa eu ver. Agora no capítulo 28, irmãos. Vamos ler a partir do versículo 10. Gênesis 28, versículo 10. Amém? Senhor Jesus. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo, para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Amém. Aleluia. Vamos ler o 16. Despertado Jacó do sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Aleluia. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui Jacó, né, teve esse sonho, teve essa revelação aqui pelo sonho, né? E ele viu que tinha alguma coisa diferente ali. E ali que é mencionado a escada, né? A escada, aqui, irmãos, era só um sonho. Mas a realidade está em João 1,51, que nós lemos, né? Com a morte do Senhor, essa escada se tornou real. A igreja foi formada. Então essa escada é a igreja, irmão. Então essa escada é a igreja. Mas a igreja precisa ser edificada. Então aqui quando Jacó acordou, né, se a gente continuar lendo, ele acordou, ele tinha deitado numa pedra.
Então ele pegou aquela pedra, né, erigiu ela como um altar e derramou azeite. Tudo tem um significado, irmão. Eu não vou falar muito por causa do tempo, mas a pedra, né, tipifica a edificação. A igreja precisa ser edificada. E como vamos edificar a igreja? Servindo ao Senhor, cuidando dos irmãos, pregando o evangelho, né, servindo nas reuniões, cuidando dos jovens, dos adolescentes, né, das crianças. Irmãos, isso é edificar a igreja, mas no Espírito. Nós não podemos servir de qualquer maneira. A vida tem que crescer em nós, irmão, para nós reinarmos com o Senhor. Então, irmão, aqui Jacó, né, ele era alguém muito trapaceiro, né, só o nome dele já indica que ele é um suplantador. Então aqui Jacó, irmão, quando ele teve a visão, ele já deu algo que ele estava usando, que era a pedra, né, e já ofertou ao Senhor. Né, ele já saiu, né, ele já viu que precisava, né, edificar alguma coisa. Irmãos, não é esse o nosso sentimento quando nós cremos no Senhor? Nós não temos aquele desejo de servir, né, de fazer alguma coisa para Deus? Embora ainda, né, nos falta muita visão, mas o Senhor já começa a trabalhar em nós. Então, irmão, está relacionado à edificação. Né? Deus precisa de nós para edificar a igreja, para edificar essa escada, né? Embora essa escada já existe, mas em Mateus 16, o que o Senhor fala lá? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas contra ela que é a igreja edificada. Então, irmão, nós estamos vivendo o melhor momento, né, da edificação da igreja, irmão. É uma oportunidade de ouro que nós estamos tendo. É o melhor momento. Né? A palavra profética está sendo falada, está sendo dispensada para nós. Então nós temos que agarrar, irmão. Aproveitar as oportunidades. Amém? Então ali Jacó, né, ele levantou aquela pedra como coluna e derramou, entornou azeite, que tipifica o Espírito, irmão. Então, a edificação, irmão, não é por meios naturais, é pelo Espírito. Zacarias 4, né, fala que não é por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Então, a edificação de Deus, irmãos, não é pelo nosso homem natural. Né? Na mensagem passada nós vimos que nós não somos confiáveis, mas Deus está trabalhando em nós, irmão. A esperança para nós. Cada palavra que ouvimos, cada reunião que participamos, é mais um passo que o Senhor dá em nós. Por isso que nós não podemos perder a oportunidade. Nós temos que estar aproveitando todas as oportunidades, né, para que Deus trabalhe em nós. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, ali, Jacó, né, ele despertado do sono, ele prosseguiu, né, ele fez erigiu esse altar, entornou azeite e prosseguiu. Ele viu que ali era Betel, né, que tipifica a casa de Deus. Ele até mudou o nome da cidade. Ele viu a importância, né, que Deus tinha um plano, que Deus tinha um sonho também, que era edificar a igreja. E nós sabemos que de Jacó, Mateus, né, capítulo 1, versículo 2, fala que de Jacó, ele está na genealogia de Jesus. Né? Então, por meio de Jacó, né, Jesus pôde vir à terra como homem. Né? Então, para gerar a igreja. Então, tudo está ligado, irmão. Né? A genealogia ali em Mateus 1, versículo 2, lá fala que Jacó, né, está citado na genealogia do Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus. Vamos prosseguir. Ó Senhor Jesus. Eu queria, relacionado à porção da terra, né, eu queria ler aqui com os irmãos, no Alimento Diário, página 44. Só um parágrafo aqui para os irmãos. Senhor Jesus. Página 44, segundo parágrafo, fala assim: muitas vezes o inimigo de Deus nos enlaça com as situações cotidianas, tomando o nosso tempo e nossa energia. E pensamos, já me formei, tenho um bom emprego, o meu chefe gosta de mim, tenho todas as condições de um dia chegar à diretoria dessa empresa. Não tenho tempo para fazer imersão, nem para ter um viver da igreja. Primeiramente, preciso conquistar meu lugar no mundo. Depois darei meu tempo para servir o Senhor. Quem começar assim, terminará assim. Não venda, irmão, seu direito de primogenitura. É possível ter uma boa posição na terra, sem menosprezar a primogenitura. Em Salmo 127 lemos: inútil vos será levantar de madrugada,
repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. O Senhor dá o pão a quem quiser, enquanto dorme, sem necessidade de labuta. Por isso devemos buscar, em primeiro lugar, o reino. Irmãos, então essa questão, né? Irmãos, nós precisamos aproveitar. Nós não podemos deixar as coisas desse mundo tomar o lugar do Senhor. É lógico que nós precisamos trabalhar, né? Precisamos estudar os jovens, né? Os adolescentes. Mas, irmãos, nós temos que achar tempo para buscar o Senhor. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado. Né? Mateus 6. Irmãos, então isso tem que ganhar o nosso coração, irmão. Nós não podemos, né, deixar as coisas desse mundo tomar, né, essa primogenitura. É um direito nosso, irmão. Hoje na sociedade se fala tanto em direito, né? Direito disso, direito daquilo. Todos lutam pelo seu direito, né? Classes sociais buscando seus direitos. Não é errado, irmão. Mas nós, muitos direitos que eles buscam, nem tem, nem consegue. Mas nós temos o direito de primogenitura, irmão. Foi dado a nós, irmão. É meu, né? É meu, eu tenho direito, irmão. Eu tenho simplesmente que tomar posse, né, daquilo que foi dado a mim. Irmão, então é legal, então você pode aproveitar cada porção que foi dada para você. Amém? Não deixe, irmão, o inimigo, não deixe o mundo roubar, né, consumir o seu tempo. Não deixe, irmão. Porque senão você não vai ter direito na porção dobrada da terra. Você não vai reinar com o Senhor. Aí o nosso serviço, às vezes até servimos na igreja, mas será um serviço sem espírito. Ó Senhor, que o Senhor nos livre, né? E nos renova, e nos restaura, e nos leva a servir cada dia, e nos leva a buscar esse direito, irmão. Ó Senhor, eu queria ler com os irmãos Hebreus, Senhor Jesus, Hebreus capítulo 12, né? Vai falar de Esaú, irmão de Jacó. Senhor Jesus, Hebreus 12, é isso mesmo, Senhor Jesus. Não é isso não, é Hebreus 6, né? 12, 16. Isso mesmo. Nós vamos ler o 16 e o 17. Amém? Os irmãos acharam? Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabei também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, é muito sério, irmão. Esaú, depois que ele vendeu para Jacó o direito de primogenitura por um prato de lentilha, depois ele quis buscar a bênção. Mas Jacó também já havia, né, enganado o pai dele e tinha pegado a bênção. Aí ele chorou, irmão. Irmãos, então nós temos que aproveitar hoje. Enquanto estamos na era da graça, enquanto o Senhor não voltou, nós temos que aproveitar, irmão, e servir, amar e buscar o Senhor. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor, vamos prosseguir. Agora nós vamos ver a questão da realeza, Gênesis 49. Aqui já é Jacó, né? 10 e 11. Gênesis 49, capítulo 49, versículo 10 e 11. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém? 10 e 11. Gênesis 49, versículo 10 e 11. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide,
e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. E a sua capa em sangue de uva. Vamos ler o 12 também? Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes brancos de leite. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, irmão. Então o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre teus pés, até que venha Siló. Então, irmãos, esse item aqui, o terceiro item da primogenitura, está relacionado à realeza. Nós sabemos que Judá, né, ele não era também o primogênito, mas a realeza aqui, Jacó já maduro, né, nessa profecia de Jacó, ele falou para Judá. Só que Judá, irmão, antes dele ser leão, ele era o quê? Se a gente lê aqui em Gênesis 49, ele era um jumentinho, né? Então o jumentinho tem nada a ver com leão, não é mesmo? O jumentinho, o que o jumentinho gosta? Gosta de capim, né, empacar, né? Esse jumentinho aqui, né, no alimento diário, o irmão falou que representa o nosso ser natural, né? Ó Senhor Jesus, o jumentinho é teimoso, mas ele precisa mudar a dieta dele. Ele precisa alimentar da vide. Nós cantamos um hino, né? Atado à vide, estou. Com doce é o fruto seu. Irmão, nós precisamos alimentar do Senhor. Para servir o Senhor no Espírito, né? Para crescermos em vida, nós precisamos alimentar da palavra. Nós precisamos imergir na palavra, irmão. Cada oportunidade. Hoje é muito fácil, né? Nós temos acesso à imersão por meio do WhatsApp, né? Então é muito fácil, irmão. A palavra está acessível para nós. Aproveitemos, né? De manhã, né? Na hora do almoço, à tarde, aproveitemos a facilidade e imergimos nessa palavra. É a única que pode nos salvar, irmão. É a única que pode transformar, né? De jumentinho para leão, né? O leão, né, tipifica a realeza. Então a tribo de Judá, né, foi dado a realeza. E ele também está na genealogia do Senhor, né? Jesus veio, ele é o leão da tribo de Judá. Irmãos, então nós temos que comer do Senhor, comer da palavra, aproveitar todas as oportunidades para sermos transformados. Para chegar, né, e entrar no reino. Temos que estar transformados. Irmão, não há outra maneira, irmão. Mas há esperança para nós. Aleluia, irmão. Há esperança para cada um de nós. Sermos transformados, né, de jumentinho a leão. Leão, né, que tipifica a realeza. Que o Senhor continua crescendo em nós e trabalhando em nós. Amém? Senhor Jesus. Nós cantamos um hino, né, que nada é mais precioso que Cristo em meu espírito. Então, irmão, já foi dado o ponto de partida. Então nós temos que valorizar, né? Cristo já está no nosso espírito. Já nos salvou, nos colocou na igreja. Então nós temos que aprender a valorizar. Amém? Senhor Jesus. Vamos ler também Colossenses. Colossenses capítulo 3. Senhor Jesus, amém. Colossenses capítulo 3. Amém. Oh Senhor, amém, irmãos? Os irmãos acharam? Vamos ler? Nós vamos ler de 1 ao 4. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado, Deus, em glória. Aleluia! Aleluia! O versículo 1 fala assim, irmão: portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O versículo 2 fala assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ó Senhor Jesus. Irmãos, então,
a escada, né? A casa de Deus, a porta dos céus, irmãos, embora nós já ressuscitamos e estamos com Cristo, mas o nosso viver, irmão, nós temos que buscar as coisas do alto. Nós temos que priorizar as coisas do alto. Aqui fala que não só buscar, mas até o nosso pensamento, irmão. Então, no viver prático, para buscar essa primogenitura, nós temos que estar pensando nas coisas do alto. Nós temos que estar pensando nas coisas do Senhor. Então, se nós temos um viver aqui na terra, se o mundo consegue nos prender nas coisas aqui da terra, irmão, a ponto de nós esquecermos das coisas do Senhor, como que nós vamos reinar? Não é mesmo? Então, nós temos que ser prático. Eu queria dar um testemunho aqui dos irmãos de oração. Irmão, não é fácil reunir, nós que somos mais velhos, principalmente, reunir online, né? Não é fácil. Então, é difícil para ler, para orar. Irmão, mas depois que a gente lê o alimento diário, os irmãos compartilham. Irmão, mas que bênção que é, irmão. Né? Aquela sensação que você sai suprido, né, pelo compartilhar dos irmãos, pela leitura do alimento diário. Irmãos, agora também nós temos uma porção na quarta-feira, né, aquele livro, Pais que ensinam valores. Irmão, mas que desfrute, irmão. Né, quarta-feira estava bom demais no nosso GFCM. Né, as mães, os pais contando as experiências. Irmão, tá vendo? Mas muitas vezes nós vendemos isso, irmão. Talvez por pouca coisa. Talvez cansado, né? Cheguei do trabalho, eu reuni na quarta-feira. Eu não esqueço uma vez que o irmão Rogério falou aqui, irmãos, para nós sermos vencedores, quarta-feira nós temos que participar do GFCM. Não é mesmo? E não é fácil, irmão, tem que pagar um preço. E são coisas simples que o Senhor já nos deu, irmão. O Senhor já nos deu. Então nós temos que valorizar isso, irmão. Nós não podemos trocar, né, pelas coisas da terra. Nós temos que buscar e pensar nas coisas lá do alto, irmão. Aí sim, né? Aí Deus vai ter que achar caminho em nós. Amém? Que o Senhor possa, né, cada dia, ensinar a valorizar essas pequenas bênçãos que o Senhor tem nos dado, né? Pequenas oportunidades. Talvez o seu GF é difícil, irmão, mas vamos valorizar. Né? Não vamos vender não, irmão. Amém? Senhor Jesus. Então aqui, além de buscar, nós temos que pensar, né, nas coisas lá do alto. Por quê, irmão? Porque a igreja, essa escada, ela só é real para nós quando nós exercitamos o nosso espírito. Quando nós, né, praticamos a palavra e exercitamos o espírito. Irmãos, todos os seres humanos dependem dessa escada para chegar até Deus, irmão. Então depende de nós, depende da igreja. Não sei se eu vou conseguir expressar isso para os irmãos, irmão. Há na terra, né, essa base. Há na terra um lugar, irmão, onde liga os céus, irmãos. Isso é maravilhoso demais, irmão. Nós não conseguimos nem entender isso, mas o Senhor precisa revelar para nós. Há essa ligação da terra com os céus, irmão. A igreja tem que estar alinhada com o céu. Então, há como nós chegarmos a Deus por meio, né, da igreja, por meio dessa escada, que é o próprio Senhor Jesus, irmão, por meio da igreja. Irmãos, essa esfera da igreja, quando nós exercitamos o Espírito, irmão, é o melhor lugar do mundo. Não há nada que pode comparar com ela, irmãos. Isso precisa ganhar o nosso coração. E nós precisamos viver essa realidade da igreja. Né? A igreja edificada. Irmãos, não sei se os irmãos já perceberam, né? Quando você está numa reunião que você libera o Espírito, você exercita o Espírito, não parece que é o céu, irmão? Mas é o céu, irmão. Né? Que o Senhor possa nos dar essa experiência, né? Nas reuniões, nas nossas reuniões, os adolescentes, a casa de adolescente, irmão, quando tem reunião na sexta, começa a louvar, é difícil, mas depois, irmão, o negócio pega fogo, irmão, parece o céu. Irmão, nós temos que ter essas experiências. As nossas reuniões precisam ser renovadas, irmão. Né? Nós temos que quebrar todo o conceito, toda a tradição, né? A experiência de descer aqui para baixo, irmão. Não vamos murmurar, irmão. É para quebrar os conceitos. Né? Por um lado tem a necessidade da reforma, mas por outro o Senhor está mexendo conosco. Não é mesmo? Irmãos, nós temos que ser simples. Né? Dizer sim, amém. E aproveitar as oportunidades, irmão. Que o Senhor nos dê, né, essa simplicidade. Senhor Jesus.
No alimento diário, vamos ler a página 53 também, tem uma porção aqui. Muito rica, né? Senhor Jesus. Página 53 do alimento diário. Oh, Senhor Jesus. Lá embaixo, irmão, no penúltimo parágrafo, página 53, fala assim: há um lugar na terra que é a casa de Deus, a porta do céu. A igreja aqui é Betel. Quando vivemos e desfrutamos do ambiente da igreja, parece que estamos no céu. Aleluia! Quando vivemos e desfrutamos do ambiente da igreja, parece que estamos no céu. Isso acontece porque a igreja e os céus, de fato, estão ligados. Aleluia! Vamos ler o outro também, fala assim: em João lemos: em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O ponto principal aqui não é subir e descer. Enquanto estivermos fazendo a vontade de Deus, sendo unidos e identificados com o cabeça, já estamos no céu, fazendo parte dos 4 seres viventes. Essa visão da escada, da porta do céu aberto, com os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, indica que os céus e a terra se uniram. Estão ligados por meio de Cristo. Hoje, o céu e a terra estão unidos. Aleluia! Irmãos, então hoje, os céus e a terra, por meio de Cristo, por meio da igreja, estão unidos, irmão. E nós podemos cooperar com isso. Nós podemos, estar nesse lugar, que é o viver da igreja, irmão. Que é quando nós exercitamos o Espírito, liberamos o nosso Espírito, somos simples, imergimos na palavra. Irmão, nós podemos estar nesse lugar. E também podemos, irmãos, trazer as pessoas, por meio da pregação do Evangelho, falar para elas: vem ver, as pessoas vão vir e vão ver e vão ficar, irmãos, porque elas todos procuram, todos aqueles que ainda não têm o Senhor, procuram algo para viver, irmão, procuram, Deus, procuram alguma coisa, eles precisam vir e ver, mas para isso nós precisamos ter essa esfera, ter essa realidade, irmão. Não é apenas uma maneira religiosa. Amém? Senhor Jesus. Vamos prosseguir aqui para o final, O tempo está acabando. Senhor Jesus. E voltando, eu queria falar mais um pouquinho de Jacó, Jacó, nós vimos que toda a experiência dele, os planos que ele fez para adquirir essa primogenitura. Irmão, mas Deus, quando Ele quer dar, não precisa de nós fazer nada ilícito, Não precisa, irmão, Deus vai dar quem Ele quer. Deus vai salvar quem Ele quer, Então não é porque somos melhores, mas é a misericórdia do Senhor que nos alcançou. E depois que Ele nos alcança, irmão, Ele precisa trabalhar. Nós vimos que ali a jornada dele até chegar na casa do seu tio foi muito dolorosa. Mas quando chegou lá também, irmão, não foi nada fácil para ele, Ali no capítulo 29 de Gênesis, não vou ler, mas depois os irmãos leem, Deus preparou algo para ele ali, irmão, Preparou Labão. Labão, ele era alguém custoso, Labão era bem pior que ele, irmão. Deus preparou algo mais suplantador, mais trapaceiro do que ele, para trabalhar na vida dele, irmão. Irmãos, então, não tente ser muito esperto. Não tente, ser muito suplantador, porque Deus vai preparar um Labão na sua vida. Ali não só Labão, mas deu 2 esposas para ele, deu filhos para ele, deu trabalho para ele. Irmãos, então, Deus sabe do que nós precisamos. Ele sabe a maneira de trabalhar em mim, sabe a maneira de trabalhar em cada um de nós. Irmãos, mas nós temos que deixar o Senhor trabalhar em nós. Deixemos o Senhor trabalhar em cada um de nós. Porque precisa, irmão, é necessário, Da maneira que estamos, nós não somos confiáveis. O homem natural, precisa ser negado. A vida de Deus precisa crescer em nós.
E nada melhor do que servir, do que estar nas reuniões, estar com os irmãos. Esse é o caminho que Deus tem, irmão. Irmãos, e ser simples, né, e imergir na palavra. É a palavra que vai nos transformar. Né, servindo e imergindo na palavra. E quando nós imergimos na palavra, nós temos uma base para servir. Né? Aí nós não vamos servir de qualquer maneira. Aí o Espírito, né, que vai edificar. Amém? Então que o Senhor, irmão, né, as experiências, né, as situações que são levantadas na nossa vida, irmão, é permissão do Senhor para trabalhar em nós. Nós não podemos, né, ficar lutando. Quanto mais nós lutarmos, né, mais o Senhor vai permitir. Ali ele queria uma esposa, ele amava a Raquel, mas aí o que Deus fez? Mais 7 anos, trabalhou 7 anos por causa de Raquel. Deus não foi assim, só 7 anos, teve que trabalhar mais 7. Tá vendo? Aí já veio os filhos, depois queria ir embora, né? Então tudo foi uma luta. Foi embora, ele foi voltar para a sua terra, preocupado com Esaú, que estava vivo. Tá vendo, irmão? Então Deus, irmão, ele encontra meios para trabalhar em nós. Porque ele sabe que nós não somos confiáveis, né? Deus quer trabalhar. E nós temos que permitir, irmão. Permita Deus trabalhar em você. Para que ele possa, né, alcançar o objetivo dele, que é nos transformar. Nos encher com a sua vida. Porque aí nós vamos ser confiáveis, né, para fazer a vontade dele aqui na terra. E aí nós podemos reinar com ele. Amém? Eu ainda queria ler mais uma porção aqui, para encerrar. Do alimento diário, irmão. Amém? Ó Senhor Jesus. É na página 56. O último parágrafo. Senhor Jesus. Amém. O último parágrafo da página 56. Fala assim, essa é a lição que aprendemos. Não venda seu direito de primogenitura. Lute pelo reino, por seu direito, pela bênção. Vamos receber a porção da terra em dobro. Ser vencedor, ser seu sacerdote, servi-lo e reinar com Cristo por 1000 anos. Nem todos os cristãos herdarão a porção dobrada da terra, mas somente os que valorizarem e se apossarem do direito de primogenitura. Estes sim poderão desfrutar das bênçãos que acompanham a primogenitura e reinar com Cristo. Paguemos o preço. Por isso, Jesus é o Senhor. Aleluia. Eu só queria destacar isso aqui, irmão. Nem todos os cristãos herdarão a porção dobrada da terra, mas somente os que valorizarem e se apossarem do direito de primogenitura. Esses sim poderão desfrutar das bênçãos que acompanham a primogenitura e reinar com Cristo. Então, irmão, nós temos que pagar o preço. Vale a pena, irmão. O Senhor nos deu esse direito. Vamos lutar por ele. Irmãos, até o Senhor voltar, nós podemos lutar. Amém? Jesus é o Senhor.